falando essa semana, meus amores, sobre vencer o gigante da ansiedade. Vencer o gigante da ansiedade, que é um gigante assim, que dá aquele aperto, aquela tristeza, aquele recuo, aquele aceleramento no coração, aquela taquicardia, aquela sudorese, aquele medo, não é isso? Ansiedade. E que se a gente precisa cuidar, porque se não cuidar pode vir pânico, pode vir toque, pode vir TAG, pode vir um monte de outras doenças mais, e nós precisamos cuidar. Meus amores, eu quero falar algumas coisas para vocês sobre quando uma pessoa está muito ansiosa, se a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar e cuidar muito sério. E hoje o meu alerta é para os pais, é para os filhos, em nome de Jesus. Vocês me entendem? Eu preciso alertar a mim e a você que isso aqui é muito mais sério que a gente imagina. O suicídio. O suicídio. Compartilha aí, chame outros pais e mães que você conheça. Pelo amor de Deus, chame famílias aí. Ainda dá tempo. Pastor, o que é o suicídio? O suicídio é o ato da pessoa tentar a morte, buscar a morte, pensar na morte. Vocês estão me entendendo? Não? Então, pastora, isso existe? Eu não sabia que estava tão grande, tão forte. Quando um pastor me ligou e me disse o seguinte: pastora Solange, ore por jovens da minha igreja. Por jovens que eu atendo, melhor dizendo. Falei, por quê? E essa pessoa me disse assim, porque é grande a busca pelo suicídio. Aí eu disse para esse pastor, que eu não posso falar o nome aqui porque eu não tenho autorização, tá, gente? Eu sou muito ética nesse lado. Temos que ser, né? E eu disse, mas isso não acalmou? O suicídio não melhorou? Não parou? E a pessoa disse, ao contrário, pastora. Continua. Aumentou. Então, gente, o Brasil, ele registra no mínimo, presta atenção nisso. O Brasil registra no mínimo 30 casos de suicídio por dia. Por dia, pastora? É. Por que a senhora vem falar sobre o suicídio para a senhora, para mim, para todos nós? Porque o suicídio ele pode ser evitado. Você pode não evitar 100% dos casos, mas a gente pode evitar uma grande parte deles. Vocês estão me entendendo? Eu mesmo posso dizer que no meu ministério eu evitei muitos casos, Deus evitou, né? Deus evitou muitos casos de suicídio através do meu ministério. Por quê? Porque os filhos, eles tinham uma confiança, têm uma confiança até hoje. A Milce está dizendo, essa semana um garotinho de 9 anos em Ribeirão Preto se suicidou, uma criança de 9 anos. Fiquem atentos aí, porque não sou eu que estou falando. Ó, gente, tá aqui. Então, resultado, eles tinham muita confiança em mim e eles se abriam comigo. Então, eu em nome de Jesus, com a ajuda de Deus, eu consegui evitar isso. Mas não são só 30 suicídios por dia no Brasil, é muito mais. Muito mais. Eu vou contar para você daqui a pouco por quê. 12 mil suicídios por ano. 12 mil suicídios por ano está acontecendo e a gente precisa dar uma olhada. Isso aqui era até em 2017, hoje é 14 mil. 14 mil suicídios, gente. É muita coisa. O suicídio entre mulheres, para as mulheres no Brasil é maior. É maior que os homens? É. Elas tentam mais. Então, por quê, pastora? Por vários motivos, por carga doméstica. A mulher que é mãe, que é pai, a mulher que tem um marido que bebe, que se droga, a mulher separada, entendeu? Compartilha que dá tempo. A mulher machucada, a mulher abusada. Meu Deus do céu.
Forte isso, né? Não tem como falar de filho se não falar de pai e mãe primeiro, né? Não existe. A mulher torturada, a mulher estuprada, a mulher de classe baixa, média, são as que mais buscam, infelizmente, tirar a própria vida. São as que mais buscam o suicídio no Brasil, gente. Presta atenção nisso. Então, entre 5, elas têm transtornos. Como assim, pastor? Tem uma ansiedade fortíssima. Quando uma pessoa busca o suicídio, presta atenção no que eu vou te falar. Ela já está no limite da ansiedade, do estresse, da depressão. E elas buscam tirar a própria vida achando que é um alívio. Elas não aguentam mais sofrer, né? E elas têm algum tipo de transtorno, pode estudar isso. Toda pessoa que busca o suicídio, ela busca que ela está transtornada, ela não está bem, ela está numa ansiedade extrema, numa depressão tremenda. Pastor, como que eu posso saber quando uma pessoa pode vir a se suicidar? Essas pessoas, ela têm assim, uma tristeza muito grande. Ou elas se fecham, ou elas têm acesso de tristeza, de raiva, de vingança. Até um desejo de vingança muito grande, uma vontade de sumir, uma irritabilidade muito grande. Ouça a palavra, gente. Ela fica fora de si. E qual é o primeiro alerta que a senhora dá para todos nós esta tarde? Se observe. Pastor, eu estou com um problema que eu não estou conseguindo resolver. Procure o seu pastor. É a melhor pessoa que você tem que procurar. Procure o seu sacerdote. Procure o seu líder religioso, seja quem for ele. Procure alguém da tua família que você confie. Porque isso é muito importante que seja olhos nos olhos. Se abra com alguém, pelo amor de Deus. Procure um psiquiatra. Procure um neuro. Ele vai te ouvir, porque ele vai fazer um histórico da tua vida. Ele vai te ouvir o quanto você precisar. Principalmente se já houve casos na sua família. Presta atenção. É como diabetes. Se a família inteira tem diabetes, você tem que observar isso. Se a família toda tem problema cardíaco, você tem que observar isso. Se a família toda tem problema de depressão, de ansiedade, você tem que prestar atenção nisso. Pastora, meu pai e minha mãe foram muito ansiosos, depressivos. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Vamos cuidar. Isso não pode ser tabu mais. Se já houve casos na família, temos que cuidar, temos que pedir ajuda. Nós não podemos deixar o leite derramar. Depois que derramou, já derramou. Mas nós podemos evitar a morte. Por que os especialistas estão de cabelo em pé? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, está de cabelo em pé. Por quê, pastora? Porque esse é um tipo de morte que pode ser evitada. O suicídio. Ele pode ser e deve ser evitado e vai ser evitado, porque Deus que trouxe cada um nessa live hoje não foi por acaso. Está entrando gente aqui que quase não entra nesse horário. Você não está aqui por acaso, filho. Depois vocês vão assistir de novo, ver de novo e compartilhar. Liga para cada mãe que você conhece e fala, se eu te mandar uma live de pelo menos 1 hora, só hoje, assista, por favor. Nós precisamos ajudar as pessoas, gente. O suicídio em 2012, presta atenção nisso, ele já tinha tido um aumento de 10%. Nós estamos em 2022, não é isso? Quanto você acha que não aumentou o suicídio no Brasil? E no mundo?
Hoje já está 14% a mais. O Brasil é o 8º país em mortes por suicídio. O Brasil está nesse ranking, pastor? Sim, em 8º lugar. E eles estão lutando, psiquiatras, neuros, psicólogos, psicanalistas, a Organização Mundial da Saúde, a saúde, o lado de saúde brasileiro. Eles estão lutando para que o Brasil chegue a 12º lugar. Para que ele saia do 8º lugar, gente. Então prestem atenção, é muito sério o que eu estou falando. O Brasil é o primeiro país em casos de suicídio da América Latina. Pastor, eu não sabia disso. Nós temos que saber isso hoje. Quando Marilyn Monroe, aquela grande atriz americana que cantava Happy Birthday, President, né? Quando a famosa atriz Marilyn Monroe se suicidou, eu não sei se você sabia disso, eu não sabia disso. Um mês depois, 179 pessoas morreram. E os especialistas entendem que eles seguiram ela. Eu não sei se você está me entendendo. Que quando uma criança se suicida na escola, ela alerta professores, diretores, inspetores, classes, para entender o seguinte: é que o jovem, o adolescente, ele ainda, não sei se por formação mental, emocional, ele pode seguir outros. Pastor, a pessoa comete o suicídio só quando ela se mata? Não. Quando ela se mutila, quando ela tenta o suicídio, quando ela está pensando seriamente sobre o suicídio. Nós temos que ficar de olho no comportamento. É lógico que de pai, de mãe, de irmãos, mas principalmente de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Vocês nunca se perguntaram por que tantos japoneses se suicidam? Principalmente depois do vestibular no Japão, muitos jovens, muitos adolescentes japoneses, eles se suicidam. Isso é uma realidade, pastor? É. Por quê? Porque eles enxergam que eles não passaram. E é colocada uma expectativa em cima deles que vocês não têm noção. O grande problema meu, talvez nosso, é colocar esse peso em cima dos nossos filhos. Você tem que passar. Você tem que acertar. Você tem que ser o melhor. Você tem que chegar lá. Você tem. Então ele entende o quê? Que eu não cheguei. Eu desrespeitei meus pais. Eu sou uma vergonha na minha casa. Eu não sou uma bênção na minha casa. E aí eles perdem aquela oportunidade, porque dali saem os melhores para as melhores empresas. E aí, por frustração, eles se matam. Aliás, eu estava vendo um filminho de crianças, desde pequenininho, né? Eles são criados sob pressão, um atrás do outro. Agora é hora de mamar, agora é hora de isso aqui, agora é hora, então um tem que, sabe, eles, e parece que põe umas cordinhas neles e sai levando eles assim como se fosse um bichinho. Muitas vezes a gente dá roupa, sapato, a melhor comida, a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor tênis para os nossos filhos. Mas o que eles mais precisam não é qualidade de valor, é qualidade de amor, é qualidade de tempo, é qualidade de conversar, de ouvir, de falar, de brincar, de tirar férias, de tirar folga. O que eles mais precisam é não ver brigas entre pai e mãe.
Certa vez eu segurei uma pessoa que ia se suicidar e eu falei para ela, por que você quer se suicidar? Ela falou, porque meu pai briga com a minha mãe fala, meu pai fala, eu não queria filho. Eu não queria. O problema sou eu, pastor. Eu tenho que dar um jeito de fazer meu pai e minha mãe felizes. Às vezes por causa da nossa imaturidade, inconsequência, desrespeito com a nossa própria vida e com o nosso próximo, nós machucamos crianças que são indefesas, que estão em formação, adolescentes. Uma criança ela vai até 8 anos. De 8 a 12, eles são adolescentes ainda. De 13 a 16 anos, eles são quase jovens. O jovem ele começa dos 17 em diante. Pastor, qual é o maior índice de suicídio no Brasil de crianças? É de 10 a 19 anos. Uma vida que está começando e se perdendo. Entende, meus amores? Na minha opinião, os números são maiores ainda. Por que, pastor, que só pensa isso? Porque existem esses lados aí, em alguns casos, de seguro-saúde, de seguro de vida, de vergonha na família. Não põe o motivo. Não põe que ele se suicidou, não põe que ela se suicidou. Os números são muito maiores. Um dia vocês vão descobrir isso. Que eu tô certa. Vocês estão me entendendo? Por que a mídia não fala tanto sobre suicídio? Por que é um tabu? Até para a mídia brasileira, para a rádio, televisão, internet, não se fala muito sobre isso. Agora que está começando a falar. Mas isso é tão comum, gente. Os casos acontecem de 15 a 29 anos, como eu falei. Por quê, pastora? Porque eles estão com transtornos de ansiedade, de depressão, de fobia, de esquizofrenia, de pânico, de dependência de drogas. E tudo isso a gente precisa estar observando. Eu quero falar uma coisa importante para mim e para vocês. Quando a minha filha, eu olho para ela, quando ela vai para a rua, se ela chegar aqui, eu sei se ela passou um susto, eu sei se ela ficou sabendo alguma coisa, eu sei se ela recebeu um telefonema esquisito, eu sei. Por quê, pastora? Porque eu gastei tempo em orar por ela, não só em orar e amar, mas em estudar ela. Você conhece o marido que você tem, a esposa que você tem, o filho que você tem? Você sabe se algo está errado com ele? Você estuda o comportamento dele, observa o comportamento. Quando uma criança troca um pai e uma mãe por uma avó, tem coisa errada. Não venha me dizer que não tem. Quando uma criança não quer ficar muito com a mãe, quer ficar só com o pai, ou vice-versa, e quando olha para um dos dois, arregala o olho, tem medo, se assusta. Observa. Alguém diz, pastora, minha vizinha levantou, eu falei para ela que em nome de Jesus ela iria comer. E tomou ontem o alimento. Tá vendo que ela estava com depressão, né? Ela já saiu, já fiquei sabendo que ela saiu da cama e comeu. Mais um testemunho dessa campanha. Deus te abençoe, filho. Estude o comportamento. Estude o comportamento. Às vezes é preciso a gente ter uma conversa franca. Mas se o meu filho e a minha filha não me ouvir, pastora, você precisa levar para alguém que ele possa ouvir. Pedir ajuda.
Mas o problema nosso de família, quando é família, a gente vai conversar, mas a gente vai conversar julgando. Então a gente precisa quebrar isso hoje. Não julgar. Ter empatia pela criança, pelo jovem, pelo adolescente, se colocar no lugar dele. Só assim você vai entender os erros e os acertos dele. Alguém está dizendo, minha neta quase fez isso, a Nilce. Descobri por causa de alguns desenhos em que ela fez. Depois conversamos muito com ela e sempre estamos de olho nela agora. Ela tem 15 anos. Parabéns. A criança e o jovem, ele mostra isso no desenho, nos diários, nas roupas. Se ele se tranca, se ele sorria, para de sorrir. Começa a chorar muito. Não quer mais ir para a escola. A família sai e ele não quer sair, quer ficar dentro de casa, alguma coisa tem. Vamos observar isso aí? Em casa, o que leva uma criança a ter ansiedade e talvez até pensar em suicídio. Agora, segura o coração, que agora é muito mais forte. Agressão verbal. A criança não deve ver brigas de pai e mãe, palavrões um com o outro, principalmente partir para a agressão física. Agressão com ela. Se a criança gosta, se identifica com o pai, a mãe fica contra. Vira minha inimiga. Isso é um perigo. É um perigo ter uma mãe narcisista nesse sentido. Agressão verbal. Criar os filhos sob pressão. Exigir o tempo todo, pôr defeito em tudo que ele faz. Até no prato que ela come, o jeito que ela come. Tudo a gente põe defeito. Você vai levar lá um estresse, uma ansiedade e talvez uma depressão. Exigir que ela não erre. Porque nós erramos, mas se o filho errar, ele é o pior que existe. Por que você nasceu? Por que você existe? Por que eu não te abortei? Na cabeça de uma criança, de um adolescente? Que perigo. Que perigo. Que perigo. Criar um filho sob pressão. Bater demais no filho. Beliscar um filho. Eu não sei se vocês sabem o que é beliscão. É isso aqui. Alguém diz aqui, a Dai diz, pastor, uma vez eu tomei 10 comprimidos de Rivotril, mas Deus foi tão maravilhoso que fez com que eu vomitasse tudo. Tentativa de suicídio, filho. Como Deus é maravilhoso, né, filha? E como você foi maravilhosa, porque você ouviu Deus e colocou Deus na sua vida e está enfrentando o que vier com Deus e na presença de Deus. Agora, segura o coração para o que eu vou falar agora. Eu não vou generalizar. Não posso. Não podemos. Mas 99% das pessoas que quiseram se matar, que eu atendi em 40 anos, foi por abuso sexual em casa. Abuso sexual de pai, um ou dois só de mãe, de irmãos, fica de olho, de tios, fica de olho, de primos, de vizinhos e até de babás, de empregadas, de padrastos. Como você acha que fica uma vida dessa? Olha bem para as unhas das suas crianças.
Se elas roem unha, comem unha, elas já estão numa ansiedade extrema. Tem outras que começam suicídio com mutilações. Elas pegam gilete, elas se cortam, tentam cortar o pulso, tomar remédios. Existem pais maravilhosos, padrastos maravilhosos. De 10 casos de padrasto que eu cuidei, eu encontrei um que eu fiquei maravilhada pro resto da vida, porque ele era mais que pai. Então prestem muita atenção nisso. Aonde mora o perigo, pastora Solange? Fala para mim agora, dentro da tua casa. Porque nós brasileiros, muitas vezes, meus amores, nós somos tão orgulhosos que a gente diz assim, ó, isso acontece na casa dos outros, pastora, mas na minha não. Eu tive casos na família que eu me levantei e agi. Pastor, em quem a senhora confia? Em Deus e em mim só em mim. Amo a todos, cuido de quem precisar, mas que eu ponha a minha mão no fogo por algum ser humano na face da terra, não. Quando você fala assim para um filho, filho, pelo teu pai, pelo teu padrasto, filha, eu ponho a mão no fogo. Se ele for abusado, se ela for abusada, ela nunca vai te contar. Sabe por quê? Que você é uma pessoa apaixonada. Os apaixonados são imaturos. Eu segurei uma menina no suicídio. Porque todo dia que ela voltava para casa, o pai, o padrasto, o pai, sei lá, ela falava pai, né? Então pai. Ele esperava a mulher sair, a mulher ia para a igreja, e ele fazia o culto diferente dele dentro de casa. A pastora Flávia Tomás está dizendo, a situação ainda é muito real e triste, a realidade. É. Pais, pelo amor de Deus, observa a roupa íntima da sua criança quando ela vai para a escola, quando ela vai para uma creche. Com quem que a sua criança foi passear? Com quem que ela foi no parquinho? Por que você não foi junto? Uma mulher chegou para mim certa vez e disse assim, pastora, meu marido tem uns ciúmes da minha filha que ele não tem de mim. As roupas dela é ele que compra. Ela só pode sair se ele for junto. A menina já tem 19 anos e ele não deixa ela namorar. E a menina de cabeça baixa. Pensei comigo, tá, sujeito. Vou entrar em oração. O céu vai te pegar. Pensei comigo, o céu vai te pegar. A menina não podia falar. Porque as crianças, os adolescentes e os jovens que são abusados dentro de casa, eles são torturados. Não fala que senão pega a tua mãe, não fala que senão eu mato alguém. Não fala, não fala, não fala. Não estou dizendo que 100% dos pais, ou dos padrastos, ou das madrastas, ou dos irmãos, ou dos tios são assim. Não falei isso, gente, pelo amor de Deus. Mas a experiência pastoral que eu tenho, infelizmente, ela vem de casa, vem de tios, vem de primos, vem de irmãos, de pessoas, irmãos, que depois eu fui estudar, que viram tanto filme pornográfico, que foram iniciar a vida sexual em prostituição e que não respeitaram a família.
e até casos de compulsão sexual, que é quando a pessoa sexualmente se deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes por dia, eles usam as crianças. Em alguns casos, parte até para os animais. A senhora não atendeu tudo isso de caso, não? A senhora não sabe? Sei. Esse é o problema. Eu sei. Eu sei o que eu estou falando. Então, gente, observe o comportamento dos seus filhos. Se eles estavam de um jeito e mudou radicalmente, fica de olho. Se eles chegam para você e falam assim, ai mãe, queria tanto morrer. Ai, eu tô pensando em morrer. Eu tô com vontade de morar com Deus, mãe, pai. Fica de olho. Fica de olho com material de limpeza. Fica de olho com remédios, com faca. Fica de olho. Senta, sai com essa criança, sai com esse adolescente, com esse jovem. Pastores que me ouçam, ou que vão assistir esse vídeo. Prepare pessoas na sua igreja. Porque quando eu fui pastor titular, gente, eu atendia terças, quintas, e depois do culto, antes do culto, mas uma andorinha só não faz verão. O que a senhora faria hoje se a senhora fosse pastor? Eu prepararia uma equipe de 50 pessoas. Ensinaria para elas como chegar, como conversar, como cumprimentar, como abraçar, como não se... Entendeu? O conselheiro ele não pode pegar tudo para ele, entendeu? Porque o dia que eu ouvia muito estupro, muito abuso, muita tortura, muita tristeza, eu não comia naquele dia, eu não comia no outro dia, eu passava mal. Hoje eu consigo falar sobre tudo isso, até sem chorar. Mas Deus fez um tratamento em mim. Meus amores, uma menina abusada, uma criança abusada, ela pode ter compulsão sexual. Amanhã ela pode se jogar nas drogas, nos vícios. Ela pode fazer um casamento errado para fugir de casa. Isso tem que ser observado, tem que ser denunciado. Porque quem bate não sente, mas quem apanha. Tem casos que eu não consegui curar até hoje. Até hoje eu não consegui curar. Entenderam? Não? Então, pastores, o que a senhora faria? Vamos voltar a falar. Arruma uma pulseirinha da cor amarela, uma cor que chama atenção. Um bracelete, eu não sei. E diga assim, no início do culto, no início da escola bíblica, você precisa de um conselho? Você precisa de socorro? Você precisa de uma ajuda para você, ou então, às vezes a pessoa é tímida, para alguém que você conheça? Procure essa pessoa. É isso que eu faria hoje. Eu prepararia muitos líderes, mais do que preparei nessa vida, para ajudar essas pessoas. Porque você pensa que elas estão no culto, mas elas não estão no culto. Eu me lembro certa vez, num culto de domingo, que Deus me revelou que alguém estava ali dentro, mas ia sair para o suicídio. Foi no domingo à noite. No final do culto eu falei, olha, eu sei que você não vai se manifestar agora, eu sei que talvez você não queira me procurar agora, mas eu queria pedir para você, no final do culto, me procure, porque se Deus revelou, eu não pensei nisso. Que a revelação, quando você não pensa, ela vem, então é de Deus, aí é de Deus. E no final do culto, a pessoa me procurou. Ela falou, sou eu. Eu estava muito cansada. Eu disse, sou eu o quê, bem? Ela falou, sou eu que eu ia sair daqui agora para a Ponte do Paraíba. Fiz assim. Dá um abraço aqui, filha, vem cá. A vida é linda, minha filha. Não tem o que Deus não faça. Não tem o que Deus não cure. Não tem o que Deus não resolva.
Em nome de Jesus. Vocês estão me entendendo? E aí eu comecei a aconselhar essa pessoa e descobri a realidade dela. E eu pude ajudar um pouco essa vida. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, que mais tem casos de ansiedade. Nós temos que analisar isso aí. Em 2015, o Brasil deu um boom no aumento. 25. Entre 25 pessoas, 5 se preparavam para o suicídio. Mas uma tentava de fato. Gente, presta atenção. O que leva uma pessoa ao suicídio, pastora? Fala para mim. A desesperança. A pessoa perde a fé. Ela perde a esperança. Ela perde o ânimo. Ela perde a alegria. É o desamparo. Ela se sente tão desamparada, tão sozinha, tão sem visão, tão sem mundo, tão sem chão. A pessoa se encontra numa depressão muito grande. E muitas vezes também a dependência química. E se a pessoa passa por algumas coisas que eu estou falando aqui, que eu estou dando exemplo, que eu vi, eu vivi, tudo isso com pessoas, que eu nunca passei por isso, mas eu vivi com as pessoas. Então eu sei, eu sinto essa dor. Quando você cuida demais de gente assim. Então observa, pelo amor de Deus. A alteração de comportamento. A pessoa, quando ela está pensando em se suicidar, ela perde o interesse de tudo. Ela perde a alegria. Ela fica completamente desinteressada. Pastora, quando uma pessoa fala assim, eu vou me suicidar, eu vou me suicidar, eu vou me suicidar. No início eu acreditava assim, quem fala não faz. Não, é o contrário. Eu aprendi isso com um psiquiatra, tá, gente? Estou falando isso de um psiquiatra. Quem fala, o suicida que fala, ele faz. Quando ele fala para você, ele está pedindo socorro e você não percebeu. Muitas vezes aquele filho não quer deitar, porque está acontecendo algo errado com ele à noite. Ele fica do seu lado, mãe, para ver se você dá um apoio, fica do lado de um pai. Às vezes você fala assim, fica aqui, filho, fica aqui com tal pessoa que eu preciso trabalhar. E fala assim, eu vou com você, mãe, eu fico te esperando lá até você sair do serviço. Mas você não percebe. Então, gente, em nome do Senhor Jesus, né? Pastor, eu trabalho, eu estudo, eu luto, eu sou um pastor, eu sou um empresário. Qualidade de tempo. Observa, estuda, analisa, olha o celular, olha o computador. Existem muitos joguinhos de morte agora, presta atenção, grupinhos de morte. Vamos ver quem vai ficar o tempo todo, assim, a gente vai fazer assim, a gente vai segurar aqui, vamos ver quem segura o máximo de tempo. Cuidado com o que eles estão aprendendo na internet, na escola. A criança que passa por bullying. Tem uns que, como a pastora Solange, leva na brincadeira, tira uma e sai e vai embora para a vida, mas tem outros que não. Eles têm problemas, então isso mexe. Mãe, eu fiz tudo que eu podia, mas eu repeti de ano. Não tem problema. Vamos estudar junto, mãe vai te ajudar, pai vai te ajudar. Pai, vocês revisam os cadernos das crianças, vocês revisam a roupa deles, vocês revisam o corpinho deles, vocês revisam o banho deles. Não, você já tem 5 anos, vai tomar banho sozinho? Isso não. Não faz isso. A Lari Otávio está dizendo, tudo que a senhora diz, eu já vivi, já senti. Quem me dá força e me mantém firme é Jesus. Sem ele eu teria feito algo terrível. Que bom que você tem ele, filha, a força dele, o poder dele, a cura dele. Ele te protegeu, filha. Ele está com você. E deixa a justiça com ele, tá? Que ele vai fazer. Maria Santos, pastora, eu já passei por isso
E eu era tão triste, minha família só sabia de me criticar, eu quase tirei minha vida, mas Deus fez grande obra na minha vida. Hoje eu também ajudo muitas pessoas. Olha, gente, olha, esse é o segredo, Lari. Esse é o segredo, Maria Santos. É quando a gente vence um gigante, a gente ajudar outros. Ai, que lindo. Bate palmas para ela, gente. Palmas aí. Vamos lá. Maria Aparecida, tem até desenho infantil ensinando suicídio. Olha para vocês verem, gente. Desenho, gente. Pelo amor de Deus, fica de olho no desenho com seu filho. Você não quer, você tá por aqui com seus filhos, você joga ele na frente da televisão e vai pro zap da vida. Filha, não faz isso não. Milce Machado, meu sobrinho pediu para o pai dele levar ele e família para a praia, brincarem bastante no final do dia, beijou todo mundo que estava lá, depois entrou no mar, deu tchau para todos e não conseguiram mais salvar ele. Ele tinha 18 anos. Eu inventei tudo isso, gente? Não, tá aqui, ó. Pelo amor de Deus. Observa as cartas, observa os bilhetes, observa o que eles escrevem. Entendeu, não? Observa tudo em nome do Senhor Jesus. Pastora, como é que eu vou prevenir esse suicídio? Pastora Solange, fala para mim, pelo amor de Deus. Observar, estudar, andar junto, ouvir, não pressionar. Até uma criança, quando ela está aprendendo a falar, Aissa, Aissa, não é Aissa, é Larissa. Não faz isso. Você mexe com todo o lado de uma criança. Ela tem o direito, essa é a idade dela, de aprender a falar, de falar errado, de engatinhar. Não se pula as etapas da vida, gente. Vocês estão me entendendo, não? Vocês estão me entendendo, em nome do Senhor Jesus. O que eu disse hoje é que o gigante do suicídio pode ser evitado. Se a gente não puder evitar 100%, mas que a gente consiga, em nome de Jesus, vamos pedir 100%, mas se não 90%, 99%, 98%, 80%, vamos vencer esse gigante. Porque atrás dele também tem um lado espiritual, que veio para roubar, matar e destruir. O inimigo, ele veio, eu vim para... O inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Ah, gente, esse assunto é tão forte, é tão pesado para mim, que eu esqueci o versículo. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o bom pastor Jesus, ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Mas ele precisa de pessoas. Bia Aparecida Leite, chorei muito. Eu tentei semana passada, mas Deus falou comigo. Chorei muito, mexeu muito comigo o que Deus me falou e eu não consegui. Até hoje eu peço perdão a Deus. Amém, filha. Eu não sei, não entendi exatamente, mas tá? Estudem sobre isso, vocês que são líderes. Eu acho que foi uma escola que 2 jovens, me parece que foi isso, tentaram se suicidaram. E foi com essa escola que eu aprendi isso que eu estou passando agora. E eles fizeram uma pulseirinha e colocaram na mão de pessoas bem preparadas. Prepararam essas pessoas, tem que preparar. E aí o adolescente, o jovem, a criança, quando precisa de socorro, ela já sabe que ela tem alguém que ela pode se abrir. Isso é muito importante. Pastora, meu filho é muito tímido. Abre os 2 olhinhos. Pastora, meu filho está recluso dentro de casa. Abre os olhinhos. Pai, o que você tem que fazer? Preste atenção. Eu vou falar uma outra coisa aqui que eu vou mexer com muitos aí, mas eu não estou muito preocupado com isso hoje, não. Eu quero ajudar as minhas crianças. Eu estou numa igreja que o meu filho não gosta de lá. Pai, veja algumas igrejas, leva ele para visitar. Que ele se identifique
com a mocidade daquele lugar. Porque tem igreja que tem uma mocidade tão bem preparada, eu conheço, que eles vêm, te abraçam o teu filho e segura e aconselha e visita e tira o seu filho de problemas. Gente, presta muita atenção. É 2 erros que os pais cometem. Quando uma criança cria raiz numa igreja, que os pais vão começar a brigar e vão sair e vão tirar as crianças. Esse é um erro. E a igreja que a criança não se encontra, que o jovem não se encontra, que o adolescente não se encontra. Ele tem que se encontrar num lugar. Entende? Para ele estar bem. Em o nome de Jesus. Maria Aparecida diz assim: depois que acontece, ficamos com o sentimento de poder ter feito mais. É verdade. Então é melhor fazer antes, é melhor prevenir antes. Hoje nós estamos falando aqui de prevenção contra o suicídio. É melhor a gente prevenir. É melhor a gente correr. É melhor a gente ajudar. É melhor a gente abraçar. É melhor a gente saber amar e cuidar.